Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 14 de dezembro nós vamos meditar de 2 Timóteo, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então esta é a segunda carta pastoral que Paulo escreve ao seu amado filho, pastor em exercício, Timóteo, isso mesmo, e ele começa dando ações de graça. Olha que lindo! Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, não é? Já pensou você receber uma carta cheia dessa saudação? Que coisa linda! E aí ele fala, dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, de dia e de noite. Imagine, não é? Olha, o sucesso de Timóteo também se dá aos ensinos de Paulo e à intercessão que Paulo tinha de dia e de noite por esse discípulo amado, mais do que discípulo, um verdadeiro filho, é assim que ele considerava Timóteo. E aí ele diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, da mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também está em ti. Olha a referência familiar de Timóteo, uma avó temente a Deus, intercessora, e uma mãe também, não é? Elas eram admiradas por Paulo, né? Pela sua conduta, por quem elas eram e o que elas representavam na igreja. Por esta razão, pois, te admoesto para servirdes o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Então, lá na primeira carta, ele fala para Timóteo: Timóteo, olha, não despreze a tua mocidade. Te lembra que você recebeu um dom, né? E aqui ele torna a falar isso. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, porque do testemunho do nosso Senhor e nem do seu encarcerado que sou. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento, a favor do evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E aí ele vai continuar falando, ele vai falar da situação dele como um apóstolo, né, preso, e o procedimento de alguns colaboradores. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha o que ele diz aqui, né? Ele cita um nome aqui, que é o nome de Onesíforo, como sendo um irmão muito querido, um irmão que não deixava Paulo desanimar, um irmão que dizia: eu estou aqui com você, Paulo, fique firme na fé. Um irmão que promovia a alegria de Paulo. Que lindo isso, não é? Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. Olha só, quando ele soube que Paulo estava preso, ele foi para Roma e ele procurou Paulo incansavelmente até localizar aonde Paulo estava preso. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu
quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Então não era uma amizade apenas de um momento, não. Ele era amigo de longas datas, não é? E Paulo dá testemunho de Onesíforo para Timóteo. Possivelmente Timóteo também conhecia esse irmão querido. E aí no capítulo 2, né, eu amo esse capítulo, ele começa dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que há de minha parte, ouviste também de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembro-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, mesmo Paulo preso, ele propagava o evangelho, ele cuidava das igrejas, ele estimulava os seus discípulos. Que exemplo maravilhoso Paulo nos dá, não é? Em tempo e fora de tempo, não podemos esquecer de quem somos, a nossa identidade no reino dos céus. E aí ele vai falar novamente, alertando sobre falsas doutrinas e falsos crentes. E como Timóteo não podia deixar de lado isso, que ele deveria corrigi-los, né? Ele fala: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura, Timóteo, apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Não é a primeira vez, não é? Que Paulo vai alertar sobre esses dois indivíduos. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, mais aparta-te da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. E aí ele vai continuar, né? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro. Há de prata, de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com todos, de coração puro, invoque ao Senhor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado e tenha mansidão. Os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para o conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez.
sensatez. O que é isso? O retorno ao equilíbrio. Então, Paulo reconhece aqui que nós somos tão limitados, não é? Às vezes vamos pecar, às vezes vamos ter condutas que não são de honra. E mais, o que vai tornar o nosso vaso um vaso de honra? Sermos rápidos em nos arrepender, confessar o nosso pecado e se arrepender. E a palavra diz lá em 1 João 1,9, que todo aquele que se arrepende, não é? Confessa o seu pecado, é purificado, não só do pecado, mas de toda injustiça. E qual é o resultado disso? O retorno à sensatez, ao equilíbrio, livrando-se dos laços do diabo, né? E aí ele vai falar no capítulo 3 dos males da corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, ou seja, desequilibrado, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge destes. Olha só. Será que isso era só naquele tempo? Hoje também é isso. E o conselho que Paulo deu a Timóteo é o conselho para mim e para você. Foge destes. Pois dentre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzida a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha o que Paulo diz a Tito, que tem pessoas que ouvem, são ensinadas, mas não chegam ao conhecimento da verdade, não colocam em prática aquilo que aprendeu. Esses são alvos fáceis, né, desses inimigos de Deus. De modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistirão à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e na fé. E aí ele vai continuar logo depois elogiando Timóteo na firmeza e na exortação de que Timóteo era fiel na lealdade à verdade, né? E ele vai trazer inspirações, valores, utilidade das santas escrituras. Olha só o que ele fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente ensinados, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí, no capítulo 4, né, que é o último capítulo deste livro, ele vai falar sobre a fidelidade e o zelo na pregação, né? Lembrando que é uma carta pastoral. Conjure-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra e insta, ou seja, insista, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o ministério que a ti foi entregue, né? E aí nós vamos ver que Paulo vai prever, né, a sua morte, o seu martírio, e vai compartilhar isso, né, com Timóteo no finalzinho da sua carta, né, dando a ele as notícias pessoais. Ele vai falar da defesa, né, que ninguém foi a favor dele e que todos o abandonaram, né, porque já estava chegando próximo à sua morte. E as saudações finais, né, e também a bênção que ele sempre dava, graça seja convosco. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos aprender com as dicas, os conselhos, os alertas que Paulo deu a Timóteo, tão útil para a nossa caminhada aqui nesta terra. Por isso, colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.